Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Direto do Shopping. E no vídeo de hoje abordarei tudo sobre ação renovatória em contrato de locação. Você que é lojista, você sabe o que é ação renovatória? Qual é o seu objeto? Quais são os riscos? Quais são os custos? Então não saia daí. Pois bem, o objetivo da ação renovatória nada mais é do que a proteção do fundo de comércio constituído pelo lojista. Próximo ao término do contrato, por cautela, o lojista deverá procurar o shopping locador para que iniciem as tratativas de renovação do contrato de locação. Nessa oportunidade, via de regra, o lojista sempre pleiteará a renovação do seu contrato com a redução do seu aluguel ou a manutenção das bases dele. Por outro lado, o shopping sempre tentará majorar o seu aluguel. Neste sentido, em caso de desacordo comercial que impossibilite a renovação extrajudicial da locação, caso o lojista queira permanecer usufruindo do fundo de comércio constituído, ele deverá ingressar com a ação renovatória. E um ponto muito importante é, a ação renovatória não significa que o lojista irá brigar com o shopping. Seu único objetivo é a proteção do seu fundo de comércio. A Lei de Locação, em seus artigos 51 e 71, estabelece alguns requisitos que o locatário deverá observar para se ingressar com a ação renovatória. A exemplo, o lojista precisa ter um contrato por escrito celebrado com prazo de 60 meses, ou seja, 5 anos, ele deverá provar a sua manutenção da atividade ininterrupta da sua operação pelo período de 3 anos e o ponto que eu julgo o mais importante, o prazo. O lojista tem um prazo decadencial de 1 ano ou, no máximo, 6 meses contados do término do contrato, contados anteriores ao término do contrato, para se ingressar com a ação renovatória. Se o lojista ingressa com a ação renovatória 1 dia depois desse prazo, ele perde o direito de permanecer com a operação. Há alguns casos que o prazo fatal para se ingressar com a ação renovatória cai no final de semana ou no feriado. Por cautela, exige-se que a ação renovatória seja distribuída antes, nunca depois, porque há jurisprudências considerando que, pelo simples fato do prazo ser decadencial, se o lojista não observar com cautela esse prazo, ele perde o seu direito de permanecer no ponto comercial. E aí, perdido esse direito, logo após o término do contrato, o shopping poderá despejar o lojista através da ação de despejo por denúncia vazia. E como o próprio nome já diz, o shopping não precisa de motivo algum para retomar o seu ponto de volta. E nesse tipo de ação, neste caso, não há defesa. O lojista vai perder o seu direito de permanecer no ponto. Então, muito cuidado com o prazo da ação renovatória. Importante ressaltar também que, por se tratar de uma ação muito específica, o lojista deverá obrigatoriamente contar com uma assessoria especializada em locação, em shopping center. Porque não basta o advogado observar os requisitos previstos para se ingressar com a ação renovatória. O advogado deve ter a expertise de analisar junto com o lojista qual será o novo valor de aluguel a ser pleiteado. Porque se o lojista ou o advogado definir um valor que fique muito distante das bases econômicas praticadas naquele empreendimento, com certeza o lojista será condenado a pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária, que no caso é o shopping. E na prática, ao distribuir a ação renovatória, o juiz determinará a citação do shopping locador, para que este, querendo, no prazo de 15 dias, apresente defesa. E o seu prazo é contado a partir da citação positiva. E o prazo, hoje em dia os prazos processuais são contados em dias úteis. Então o shopping terá 15 dias úteis para apresentar a defesa. A bem da verdade,
A ação renovatória é chamada pela doutrina de ação de mero acertamento, pois, analisando a regra geral em que o lojista observe todos os requisitos previstos pela lei de locação, o único ponto controvertido desta demanda, desta ação judicial, será o novo valor locatício. E para tanto, para isso, para o juiz resolver essa lide, resolver esse problema, ele obrigatoriamente determinará a realização de perícia judicial. Outro ponto que merece destaque é: a ação renovatória não serve para discutir outras cláusulas contratuais, a exemplo, isenção ou redução de 13º aluguel, alteração de índice de correção, isenção ou redução de fundo de promoção e qualquer outra cláusula prevista no contrato. A ação renovatória visa única e tão somente a renovação do contrato de locação e qual será o seu novo valor de aluguel. Para as outras cláusulas, para a revisão do contrato de locação, cabe ao locatário ingressar com ação revisional. E aí é outro ponto, porque nós temos dois tipos de revisional: a prevista na Lei de Locações e a prevista no Código Civil, e que em outros vídeos eu abordarei sobre o tema. Pois bem, a ação renovatória se resolverá através da perícia judicial. O perito é sempre alguém indicado pelo juiz, ele é uma pessoa de confiança do juiz. E as partes poderão, no momento oportuno, indicar assistente técnico que, por sua vez, acompanharão os trabalhos do perito e também apresentar os quesitos que serão respondidos por este. E na prática, a ação renovatória, o perito observará o método comparativo, que consiste em analisar as lojas do mesmo piso, do mesmo segmento e com metragem similar à loja objeto da ação renovatória. E o método comparativo funciona da seguinte maneira: ao reunir os elementos que compõem as lojas do mesmo piso, do mesmo segmento e com metragem similar, o perito observará qual que é o aluguel por metro quadrado pago por essas operações e fará a média. Basicamente é um Excel, ele seleciona todos os aluguéis e vê qual que é a média pago por esse grupo de lojistas. Se o aluguel por metro quadrado pelo lojista que ingressou com a ação renovatória for superior à média dos demais lojistas, o perito reduzirá o seu aluguel, né, para manter equânime o valor do aluguel praticado ali naquele local. Mas a recíproca também é verdadeira. Se o valor por metro quadrado pago pelo lojista que ingressou com a ação renovatória for inferior à média dos demais lojistas, o perito, por sua vez, aumentará o valor deste que ingressou com a ação renovatória para que ele fique equânime com os demais lojistas. Após a perícia judicial, o perito deverá protocolar no processo o seu laudo pericial. E o laudo basicamente constará o novo valor que deverá ser pago pelo lojista que ingressou com a ação renovatória, bem como toda a sua fundamentação. Logo após, o juiz poderá abrir prazo para as partes lojista e shopping center se manifestarem através de memoriais finais, que é basicamente um resumo do processo. Ato contínuo será proferida a sentença na ação renovatória, que, por sua vez, renovará a locação por mais 60 meses, ou seja, por mais 5 anos. E regra geral, pessoal, a ação renovatória, através de sentença, sempre será renovada com o valor que o perito fixou no laudo, salvo se houver um erro muito grosseiro. Afinal, o perito, como falado anteriormente, é um técnico de confiança do juiz. Outro fato importante é que, em média, a ação renovatória tramita de 2 a 3 anos. E lembrando que nesse período o locatário continuará pagando o valor que ele pagava antes de ingressar com a ação renovatória. E, caso, através da perícia judicial, o perito conclua que o aluguel deve ser reduzido ou majorado, logo após a sentença que fixa o novo valor locatício, haverá um crédito para uma das partes. Se o lojista pagou abaixo do fixado pelo perito, gerará um crédito a favor do shopping. E a regra também é verdadeira. Se o valor pago enquanto a ação renovatória tramitou for superior ao valor fixado pelo perito, haverá um crédito para o lojista receber. Portanto, não deve o lojista se aventurar com a ação renovatória,
Porque a ação renovatória, assim como toda e qualquer ação, envolve custos. Por isso, toda ação judicial deve ser a última ratio, a última saída do lojista. A ação judicial incumbirá o lojista o pagamento de custas iniciais, honorários advocatícios, honorários de assistente técnico, por vezes, regra geral, 50% dos honorários do perito, e ainda, no exemplo que eu dei atrás, o lojista poderá pagar a diferença do aluguel fixado em ação renovatória. E é por isso que o mais indicado é a renovação extrajudicial. É o que trará mais segurança jurídica ao lojista. E eu sugiro, a minha dica é que todo lojista, querendo renovar a sua locação, procure o shopping locador e inicie as tratativas, contando com uma assessoria especializada no tema, pelo menos um ano antes do término do contrato de locação. Porque a gente sabe também que os shoppings demoram às vezes nas respostas por conta de aprovação e deliberação dos comitês internos. Portanto, não deixe para a última hora. E na impossibilidade, cabe ao lojista ingressar com a ação renovatória. E em caso de dúvida, entre em contato no e-mail que aparece na descrição aqui do vídeo. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e não fique de fora das novidades. Forte abraço e boas vendas!